Veja no JE de hoje. A reportagem da semana aborda a situação portuária brasileira. E na entrevista, José Póvoa e João Sérgio Cordeiro debatem os rumos do ensino da engenharia. Tudo isso e muito mais a partir de agora. A CNTU lançou a campanha Brasil Inteligente. Nós estamos num processo do Brasil Inteligente que é uma coisa bem forte, porque nós falamos de educação, nós falamos de qualidade profissional, nós falamos de avanço na educação, falamos de avanço na questão tecnológica. Então o Brasil Inteligente é para nós uma alavanca para que nós possamos claramente discutir a qualidade de ensino, claramente discutir a educação no país e a educação de nós todos, profissionais da área tecnológica. O Brasil Inteligente faz parte da nossa CNTU, a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Formação Universitária Regulamentados. Essa confederação, que fizemos já um seminário onde nós discutimos o Rio+20, onde nós estamos discutindo o Brasil Inteligente, onde nós faremos um grande movimento nessa direção. Então eu convido a todos vocês, assistam, leiam, acompanhem no nosso site os nossos trabalhos. Vejam como é que nós estamos trabalhando essa questão do Brasil Inteligente. Veja como é que nós tratamos as questões das nossas campanhas salariais, campanhas essas que são muito bem conduzidas pelos nossos dirigentes de cada uma dessas empresas. Muito obrigado a vocês todos e contem sempre com esses sindicatos engenheiros do Estado de São Paulo. Prezadíssimo telespectador, estamos dando sequência ao Jornal do Engenheiro de hoje e vamos tratar na entrevista os rumos do ensino na engenharia. Para falar conosco sobre esse tema, estamos recebendo João Sérgio Cordeiro, que é consultor acadêmico do ISITEC, um instituto de ensino mantido pelo CESP, o Sindicato dos Engenheiros no estado de São Paulo. Prazer recebê-lo, Cordeiro. Igualmente, Fábio, é um prazer estar aqui, inclusive para tratar de assuntos tão instigantes. Ele também foi presidente da Associação Brasileira de Educação e Engenharia, a ABENGE, e é professor da Universidade Federal de São Carlos. Para também debater esse assunto, está conosco aqui José Póvoa, ele que é diretor acadêmico do ISITEC e coordenou o curso de Engenharia Física também na Universidade Federal de São Carlos. Póvoa, prazer recebê-lo aqui. Um prazer imenso estar aqui. Obrigado. Eu começo com o Cordeiro, tratando sobre os rumos do ensino na engenharia, perguntando o seguinte, Cordeiro. Hoje nós temos a quantidade necessária de profissionais formados para atender a demanda do mercado? Com certeza não. O Brasil é um país que está em pleno desenvolvimento e que tem uma dicotomia muito grande entre principalmente a questão da infraestrutura básica do país e a questão da educação em engenharia em questões mais avançadas, por exemplo, como a química fina, nanotecnologia, questões desse tipo. E nós temos que correr atrás desses dois pontos que são, que na realidade ocupam pontos bastante diferenciados, mas que exigem uma atuação muito grande de profissionais nessas áreas. Então, nós não formamos, hoje nós temos cerca de 2.000 cursos de engenharia no Brasil, um pouco mais que isso, e formamos por volta de 40.000 engenheiros por ano. Esse número não é suficiente para dar vazão aos problemas que o Brasil precisa em termos de desenvolvimento. E nós temos aí todo um problema, uma questão de futuro da Copa do Mundo, das Olimpíadas e de uma série de outras questões urbanas que o Brasil tem em relação à infraestrutura. O IBGE mesmo, a semana passada, soltou alguns dados que mostrando a falta de saneamento básico, por exemplo, e nós temos outras questões de transporte urbano, de habitação, que fazem parte dessa infraestrutura necessária e que nós precisamos de profissionais que sejam capazes de solucionar esses problemas. Perfeito.
Então temos carência tanto nos ramos novos quanto nos tradicionais. Exatamente. Né? É generalizado, exatamente, né? É generalizado. Póvoa, falar um pouquinho com você como deve ser a qualidade, falamos da quantidade, a qualidade do ensino de engenharia, não como deve ser, primeiramente, como é a qualidade atualmente? É muito disperso no Brasil, né? Temos cursos de alta qualidade, em compensação tem outros que deixam a desejar. Acho que o ideal para esse modelo de competição que nós estamos entrando, de mercado, nós temos que ter profissionais altamente capacitados e prontos para enfrentar o mercado, o que for necessário para o futuro. Tá? E isso é uma coisa que muitas vezes os cursos de engenharia não preparam seus alunos, uma vez que muitos deles formam engenheiro para trabalhar no século passado e não para o século XXI. Eu acho que é necessário quantidade, mas qualidade também. Tá? Muita quantidade. Uma quantidade sem qualidade pode ter um problema sério também para o futuro. Perfeito. Esses engenheiros formados desconectados com os dias de hoje, né? Por isso mesmo, a Federação Nacional dos Engenheiros lançou um vídeo, está postado no site www.fne.org.br, que trata do tema Mais Engenheiros para Construir o Brasil, da importância de ter ensino de qualidade e formar mais profissionais capacitados para as necessidades da sociedade. Perguntaria primeiramente para o Póvoa sobre os trabalhos do EasyTech, que é mantido pelo sindicato e que está começando a atuar nesse cenário para distribuir e prover melhor ensino para a categoria, para os profissionais. Bom, eu acho que o EasyTech é um grande... O sindicato de engenheiros percebeu que a necessidade dos engenheiros, a necessidade de aumentar a quantidade de engenheiros e a qualidade. Então resolveu entrar também nesse mercado, nesse ramo de atuação, uma vez que isso é inovador para um sindicato. Isso é uma coisa que no Brasil ainda não existe. Um sindicato se propôs a também atuar na formação do engenheiro, não só no futuro próximo de graduação, mas também na educação continuada. Muitas vezes o engenheiro está atuando no mercado e está desatualizado e necessita de uma requalificação. Tá? Então, o EasyTech está se propondo a atuar nesses dois flancos, tanto de graduação quanto de uma pós-graduação, educação continuada em geral. Eu acho que esse é um fato inovador. O sindicato está se envolvendo também com esse tipo de ação. Eu gostaria de também colocar alguns dados, Póvoa, no sentido de, no momento em que o sindicato dos engenheiros, ele iniciou a discussão a respeito da possibilidade de se formar um engenheiro, vamos colocar assim, de características diferenciadas, né? Iniciou toda uma discussão para saber o que tem acontecido em termos mundiais, em termos da educação e engenharia. O próprio projeto pedagógico, no momento em que ele foi concebido, né, ele trouxe consigo uma visão do que é necessário hoje para que nós possamos pegar um jovem por volta de 20 anos, hoje inclusive com um pouco menos de 20 anos, que praticamente nasceu no início da década de 90, né, já com uma característica totalmente diferenciada, onde o telefone celular já nasce praticamente nas mãos dele, né, onde o computador já vem com uma força muito grande, né, e muitas vezes nós temos professores que são do século XX, que foram formados, né, na década de 70, na década de 80, assim por diante. E nessa visão, a gente tem acompanhado o que tem acontecido em termos mundiais e essa discussão é a nível mundial. Tanto é que foram desenvolvidas aqui no sindicato uma série de eventos em que vieram pessoas dos Estados Unidos, pessoas da Europa, que trabalham com a questão da educação, né? Trazendo essas discussões aqui e nos alimentando, inclusive, com esses grandes desafios. E o EasyTech vem justamente, né, ao encontro dessa questão.
Nós, com toda certeza, quer dizer, o EasyTech, ele não tem a perspectiva de formar quantidade, mas ao contrário, de estabelecer um paradigma para a melhoria da qualidade, né, na questão do ensino de engenharia. Perfeito. Entramos num ponto crucial da entrevista, que é começarmos a falar sobre o conflito geracional. Os professores de ontem, os alunos de hoje. Mas tudo isso você acompanha daqui a pouco, na segunda parte da nossa entrevista. Continue conosco no Jornal do Engenheiro. Ainda hoje, o Sistema Portuário Brasileiro. O Jornal do Engenheiro publicou o Desafio da Mobilidade Urbana em São Paulo. Leia a íntegra em nosso portal na internet. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro. Nesta edição estamos tratando sobre os rumos do ensino na engenharia, recebendo o João Sérgio Cordeiro, que é consultor acadêmico do EasyTech, e também José Póvoa, diretor acadêmico do EasyTech. E no bloco anterior da entrevista, o Cordeiro tocou num assunto importante, né? A diferença de gerações. O professor que aprendeu ontem está ensinando hoje e o aluno que está aprendendo no século XXI. E um problema que isto acarreta, esse conflito, é a evasão escolar. Cordeiro, você que é um estudioso desse assunto, atento, como é que está a evasão escolar na engenharia de um modo geral? A questão da evasão, na minha opinião, ela tem vários aspectos, que vão dos aspectos da formação do professor, né, que hoje em dia os mestrados e os doutorados são muito mais voltados para a questão da pesquisa científica, que é fundamental, mas muito pouco se valoriza a questão do papel do professor em sala de aula na graduação. Esse é um dos pontos que eu acredito que o governo vai ter que trabalhar um pouco mais no sentido de valorização do professor. Por um outro lado, a gente tem um aluno que chega à universidade com muitos sonhos, com muita motivação, né? E que muitas vezes a forma de se trabalhar com ele em sala de aula não é aquela forma mais agradável, onde ele possa trabalhar com o sentido de curiosidade, que a engenharia tem muito disso, né? O sentido de curiosidade, que é de resolver problemas, né? E ele vai, muitas vezes, aprender. Por exemplo, as questões de matemática e física, que são fundamentais. Não existe um bom engenheiro se não houver uma boa formação de matemática e física e, obviamente, de outras questões, de outras áreas. Mas vamos pegar a matemática e física. Você está colocando a evasão. Normalmente, a gente tem uma grande evasão nesses 2 primeiros anos, porque a forma de se trabalhar com a educação em matemática e com a educação em física não é, talvez, a mais efetiva. E isso acontece também em outros locais do mundo, que têm buscado alternativas no sentido de flexibilizar essa questão. Então, nós temos que ter, juntamente com os conceitos de matemática e de física, outras áreas de engenharia que permitam ao aluno, de uma forma geral, a compreender mais os fenômenos que ocorrem ao seu redor. Então, a sala de aula é um problema também, porque a sala de aula que nós temos hoje, ela repete a sala de aula de 40, 50, 60 anos atrás, né? Então, os mecanismos têm que ser mudados. Essa discussão é uma discussão que nós temos que levar à frente, porque a evasão ela ocorre principalmente nesse início do curso. Perfeito. Povo, agora o problema ficou com você, né? Com o EasyTech. Como solucionar isso? Porque o Cordeiro apontou é um problema pedagógico e também tem as novas tecnologias, né? Novas tecnologias, novos diálogos. Como é que o EasyTech resolve esse problema? Em primeiro lugar, com a capacitação do professor. É um projeto do EasyTech que o professor, antes de iniciar sua disciplina propriamente dito, ele passa pelo menos um semestre conhecendo e procurando integrar a sua disciplina com as outras, tá? Esse problema Cordeiro chamou a atenção de que as disciplinas são muito desconectadas. Muitas vezes a física e a matemática são os terrores das engenharias, provavelmente porque ela está desconectada do resto da engenharia. Então, a proposta que temos no EasyTech, e nós estamos já em fase de implementação, é capacitação do professor. Essa capacitação se dá tanto por capacitação tecnológica,
quanto pedagógica no sentido de conhecer melhor o alunado os alunos que ele tem. Esse aluno de 17, 20 anos que ele chega inquieto, e o professor também tem que se capacitar para conhecer esse dinamismo dos alunos. Quer dizer, o professor tem que começar aprendendo. Lógico. E reaprendendo. Eu costumo dizer que você precisa desaprender uma série de coisas para aprender coisas novas, né? E nós, professores, temos às vezes um conhecimento bastante intenso nas áreas tecnológicas, mas na área pedagógica, não. Então, nós temos que desaprender a pedagogia antiga e aprender novas metodologias, novos conceitos, entendendo um pouquinho, inclusive, a parte psicológica do próprio aluno. Perfeito. Póvoa, dando continuidade aos planos do EasyTech, já para esse ano, nós estamos em meio ao Junho da Inovação, né? Queria que você explicasse sobre este grande evento. Na realidade, é um evento de pré-inauguração do EasyTech, uma vez que nós estamos em fase de final de finalização do prédio, de autorização junto ao MEC para credenciamento do curso de graduação. Estamos com isso criando uma cultura no EasyTech para discutir inovação. E dando continuidade a esse Junho de Inovação, nós teremos durante o segundo semestre uma série de cursos de educação continuada, procurando contribuir com a formação do engenheiro profissional já atuante, trazendo para o conhecimento desse engenheiro temas relacionados à inovação de forma geral. Nós temos já 5 cursos já preparados, nós estamos programando cada 2, 3 meses 3 cursos, e isso passará a ser um dinamismo do EasyTech. Com periodicidade, nós estaremos oferecendo cursos muitas vezes com que o profissional se reúna com os colegas e debata e vê um profissional que já conhece da área, trazer informação e capacitar melhor esses engenheiros. Perfeito. Momentos finais da entrevista de hoje. Cordeiro, muito obrigado. Suas considerações finais. Eu que agradeço. É um desafio muito grande a questão do EasyTech, mas tenho plena consciência que a proposta que se coloca para essa nova instituição vem ao encontro justamente daquele profissional, da formação daquele profissional que todos nós desejamos, que seja um profissional que, na realidade, ele não tenha o diploma em si, mas que ele tenha uma capacidade para sempre aprender o resto da vida. E hoje nós precisamos de profissionais com esse tipo de característica. Obrigado e estou à disposição. Perfeito. Póvoa, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. A gente falar de ensino de engenharia, educação e engenharia é sempre um prazer. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade de convidar os telespectadores em geral para vir nos visitar algum dia, tá, na nossa sede, conhecer o projeto dos cursos e nos conhecer. Acho que é interessante a gente ver pessoalmente o que o sindicato está fazendo. Perfeito. Obrigado. Convite feito. Hoje a entrevista debateu os rumos do ensino na engenharia e falou também sobre os trabalhos do EasyTech que estão começando neste ano de 2012. Quer saber mais? www.easytech.org.br. Fique conosco, tem mais Jornal do Engenheiro. O CESP promove encontros de orientação profissional destinados a jovens entre 14 e 19 anos. Os atendimentos são individuais. Ligue e saiba mais. O Porto de Santos, em São Paulo, é um gigante com 13 quilômetros de extensão e 120 anos de idade. Em 2011, ficou em primeiro lugar no ranking de movimentação de cargas no Brasil, entre os portos públicos. Ao todo, foram mais de 85 milhões de toneladas. O segundo colocado é o Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, que movimentou pouco mais de 58 milhões de toneladas. Já o terceiro da lista, o Porto de Paranaguá, no Paraná, atingiu 37 milhões de toneladas. O levantamento é da agência reguladora do setor, a ANTAQ.
O Jornal do Engenheiro foi até Santos e conversou com este especialista, que há mais de 30 anos estuda os portos brasileiros. Bom, antes do Brasil ser a sexta economia do mundo, o Porto de Santos estava perto de uma cidade chamada São Paulo, que se tornou a maior do Brasil, a locomotiva do Brasil, de certa forma, em termos de economia. E ele hoje abrange um espaço de atendimento, a clientela, digamos assim, que vai do Paraguai à Bolívia e toda a área do centro-oeste. Uma grande quantidade das cargas brasileiras vem parar aqui no Porto de Santos. Então, acho que já é um exemplo da importância dele nesse sentido, né? Para Pimentel, os desafios de Santos são tão grandiosos quanto a sua importância para a nossa economia. Os acessos são um grande problema, inclusive os jornais estão falando constantemente em caos no sistema Anchieta Imigrantes, que liga ao Porto de Santos. E a parte rodoviária, nesse ponto, é um problema sério, porque se a carga não chegar no porto, o porto não tem como escoá-la. Além disso, a parte ferroviária também é um problema. Nós já tivemos no passado 2 linhas férreas em paralelo, hoje apenas uma está funcionando. Não há espaço, os vagões estão servindo até como armazém de mercadoria, que não é o ponto, ou seja, está congestionado já faz anos. O assunto já foi alertado há mais de uma década e até hoje ainda não foi feito nada na prática para resolver esse problema. A solução para isso? Olha, não é fácil porque passa pela duplicação de rodovias e aí pega com a questão ambiental, precisa mais espaço para isso. Novas soluções na parte ferroviária, existem ideias como até um elevador de contêineres na Serra do Mar, mas que não foram à frente até agora. Acho que a solução é vontade política para resolver. Existem, tecnicamente se encontra, com vontade política se encontra. A Lei 8.630 de 1993 trata da modernização dos portos. A busca agora é que os avanços sejam efetivados. Essa lei foi criada em 1993, até hoje ela não foi totalmente implantada. Nesse momento que nós estamos conversando, desembargadores estão julgando uma questão trabalhista que já podia ter sido resolvida já muitos anos atrás. É o ponto eletrônico para a escalação dos trabalhadores avulsos, é um exemplo. Então, nem tudo está feito ainda. Ela deu condições de resolver uma série de problemas legais, abriu espaço para privatizações, novas formas não só de trabalho, mas da operação do porto em si. E quais as perspectivas para este gigante dos mares? Santos tem muito espaço que precisa ser reaproveitado. Em termos de futuro, tem muita coisa que pode ser feita. Agora, como eu falei anteriormente, o problema é conseguir a carga chegar ao porto. Santos tem um espaço para crescer muito, agora é questão de resolver pequenos pontos que ainda estão formando os gargalos na situação. Agora, vamos ver como o porto vai fazer em termos dessa reinvenção, ainda é o futuro que vai dizer. Para saber mais sobre grandes temas relacionados à engenharia e ao desenvolvimento, acesse www.cesp.org.br. Associe-se ao CESP pela internet. Juntos, somos mais fortes. Em nosso portal, veja também as notícias mais importantes da engenharia e interaja por meio das mídias sociais.